A minha saudação, paz e bem, saudação franciscana a toda a província Sul 3 das equipes de Nossa Senhora, saudação especial nossos queridos sacerdotes, conselheiros e acompanhantes espirituais. E você que está na vanguarda aí das equipes, a minha saudação nesta semana, com a qual nós vamos encerrando também o nosso mês de janeiro. Eu me encontro aqui em Ponta Grossa, no Convento de São Francisco, onde participo com minha congregação do nosso retiro anual, refletindo, rezando, silenciando também, num encontro muito fraterno, orante, participativo, reflexivo também, para a gente avaliar a nossa caminhada, mas principalmente para nos propor a ir para frente, discernindo os caminhos que Deus nos aponta. Eu lamento, né, de não poder participar dos EACRES. Isso tem gerado no meu coração até uma certa angústia, porque a gente caminha presencialmente, né? E infelizmente os eventos aí não estão muito a favor meu, mas seja como for, a gente conhece, sabe da importância, da beleza, da fundamentação que é a nossa união e comunhão em Cristo. Por isso, a minha oração fraterna nesse sentido, tá bom? Mas falando assim nos EACRES, né? Eu estive pensando assim, que imagem que viria para mim quando olho para esse momento inicial da caminhada do ano 2024 das equipes Nossa Senhora. E uma coisa que brotou prontamente foi a imagem do semeador, da semeadura, esse trabalho tão importante que é semear, preparar o terreno. Veja que todo esse conteúdo que nós temos em mãos e vamos começar aí fazer ele vingar, por assim dizer, ele já está sendo gestado há bastante tempo. E agora chegou o momento firme, forte, de a gente semear, preparando o terreno do nosso coração, da nossa equipe. E certamente o que nos move nesse momento é a virtude da esperança, da confiança, da certeza de que a roça não é nossa, não é? A roça não é nossa. Nós somos só trabalhadores neste campo tão sagrado, tão belo que é o reino de Deus. Lembremos-nos disso, nós somos só servos, aqueles que preparam. A colheita não pertence a nós, os resultados não cabem a nós, mas a Deus. Agora, falando assim que os EACRES é esse momento de preparar o terreno, esse momento de preparar também e semear, não é? Eu estive pensando assim, qual é o jeito de a gente fazer tudo isso? Qual é a maneira, a forma, o perfil, por assim dizer, através do qual a gente vai fazer esse serviço pelo reino de Deus? É o jeito equipista, não tem outro. É o perfil equipista. A gente não pode se misturar com outros perfis, né? Misturar muita coisa. Não. Nós precisamos ser genuínos no nosso carisma e na nossa mística também. Agora, qual é o jeito equipista então? Entre tantos elementos, eu elencaria pelo menos alguns. O primeiro deles é o perfil de colegiado. Aqui a gente também se dá conta que Jesus quis trabalhar em equipe, instituindo, chamando, enviando os seus 12 discípulos apóstolos, né? E aqui a gente tem a vivência concreta de um dos aspectos belos que a nossa igreja está construindo, que é a sinodalidade, ou retomando, não é? A sinodalidade. Então lembremos-nos, na preparação e semeadura dos EACRES, de a gente trabalhar com este espírito de colegiado. Sozinho, até a gente tem a sensação de fazer melhor e mais rápido, mas nem sempre é o projeto de Deus. A gente precisa cuidar muito com o egoísmo, de pensar que tudo tem que ser do meu jeito. Às vezes o meu jeito é interessante, mas o jeito conjunto dos demais é melhor e mais eficaz, mais frutuoso e mais de acordo com o reino de Deus. Então lembremos-nos de vivamente cultivar o espírito do colegiado.
Outro aspecto que eu vejo também, para a gente semear bem este acre, ou estes acres, né, é olhar para os inícios das equipes de Nossa Senhora. Lembrando do Padre Cafarel e aqueles casais que foram até ele e ele disse, façamos o caminho juntos. Nós não somos equipistas já prontos, concluídos, não. A obra ainda está por acabar. Somos equipistas que nos vamos construindo aos poucos. Isso é bonito. Não podemos nos dar por encerrados, né? O acabamento do nosso ser equipista ainda não está pronto. Outro elemento assim, outro jeito equipista, poderíamos dizer aqui, a imitar a humildade de Maria. Lembremos-nos que ela é a serva por excelência. E nós também podemos ser servos e servas a exemplo de Maria. Outro jeito equipista, eu diria, zelosos dos fundamentos, mas atentos ao sopro do Espírito, da adaptabilidade que nós precisamos também nos exercitar. É muito fácil a gente se engessar. Aqui precisa de fato uma flexibilidade que é fruto do Espírito Santo de Deus. Lembremos-nos sempre disso. E é claro, por fim, mas não por último, lembrar sempre da nossa missão. As equipes de Nossa Senhora não podem pensar só para se manter, né? Como se fôssemos um vidro de compota, como se fôssemos algo enlatado, conservado. Não. Nós precisamos pensar na missão. Tudo aquilo que a gente faz, reflete, nos deve colocar a serviço do mundo, a serviço das pessoas, sermos fermento na massa. Aí eu acredito que estes elementos e tantos outros que você pode também aí descobrir e colocar, não é? Vão nos ajudar certamente a semear e preparar bem este terreno que certamente Deus nos propõe. Lembrando que nestes pontos que eu elenquei aqui e outros que você possa também dizer, nós identificamos aí a vontade de Deus para nós. E eu diria assim, como já estudamos, né, a santidade é fazer extraordinariamente aquilo que nós somos chamados a fazer no ordinário da vida. Fazer com amor, portanto. Este é o tempero que não pode faltar. Sabemos do cansaço, do nervosismo, às vezes das ideias contrárias, mas lembremos-nos sempre de nos abrir ao amor, porque Ele é paciente, Ele é tolerante, Ele acolhe, Ele sabe ir ao encontro e acolher também. Eu penso que estes elementos aí vão nos ajudar a viver bem estes dias fortíssimos de Acre. E com eles nós vamos dando início assim à nossa caminhada eucarística, eu diria, deste ano de 2024. De minha parte eu te garanto a minha prece, a minha oração e toda a missa que eu celebrar, certamente, especialmente nos finais de semana, eu vou me lembrar de colocar você, sua região, seu setor e a nossa província toda diante do coração do Senhor que nos há de abençoar. E que esta bênção agora invocada seja sobre ti abundante na saúde, nos empreendimentos, no início do teu ano equipista. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Grande abraço a todos, fiquem com Deus e até o mês que vem.